Bem, amigos do blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do poeta aqui no canal do blog Ser Flamengo. Bem, eu venho falar aqui de algumas situações aí que vem ocorrendo ao longo da semana e levantando também um debate com relação à Ilha do Urubu. A primeira questão é assim, a Ilha do Urubu não pode ser usada nas finais do Campeonato Carioca. Isso foi decidido em arbitral na FERJ, né, para o regulamento do campeonato desse ano, e porque a ilha não tem como você dividir 50-50, então não pode ser usado em clássicos e nem em finais. Por isso os estádios autorizados são a Volta Redonda, né, o estádio do Botafogo, o Engenhão, e o Maracanã. Outra questão também, a ilha não pode ser usada mais, né, esse ano na Libertadores. Agora a Conmebol não permite que estádios, né, com arquibancadas provisórias, modulares, sejam usados. Ano passado era permitido, esse ano não. E agora a gente teve essa questão né, das duas torres de iluminação que caíram lá na Ilha do Urubu. O Flamengo fez um investimento aí de 12 a 15 milhões, se eu não me engano, e a gente não vem podendo utilizar o estádio. Ou seja, será que a Ilha do Urubu ela dá prejuízo ou ela já deu algum lucro, ou ao menos o Flamengo conseguiu ficar ali no 0 a 0 com relação às receitas? Como é que está sendo esse custo-benefício da ilha, né? Então são questões que a gente tem que levantar e tem que debater, né? Para que vem servindo a Ilha do Urubu? A Ilha do Urubu, né, seria uma alternativa, né, ao Flamengo, enquanto ele está vendo a questão do estádio próprio. E ela, pelo menos até o momento, vem se mostrando aí muitos jogos no ano passado com estádio vazio. Teve jogos em que o Flamengo cobrou ingresso muito caro, e eu não sei se eles já conseguiram aí ao menos arrecadar o valor investido. E esse ano a gente vai utilizar somente no Brasileiro, né, e alguns jogos no Carioca. Os principais não poderão ser feitos na ilha, e muito menos Libertadores. Copa do Brasil também vai poder jogar lá, mas aí também chega nas fases finais, não se pode mais utilizar. Então ele fica ali mesmo com um estádio de pequeno porte, e como o Flamengo hoje não tem nenhum, e ele é o único estádio, a gente fica nessa questão que vem envolvendo as outras polêmicas aí, né, onde o Flamengo vai jogar. Então, levantando essa questão, agora a gente vai para um outro assunto, que foi a questão do chororô, né? O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1 no último sábado, e o Vinícius Júnior fez o gol e fez ali o gesto do chororô, tão conhecido, que faz 10 anos agora esse ano. Começou com o Souza em 2008, depois teve, né, um replay em 2013, no mesmo ano, né, o Flamengo já comemorou aquele campeonato ali fazendo chororô. Depois teve em 2013 com o André Santos e o Brocador, e agora com o Vinícius Júnior. E a partir disso, o Botafogo criou uma grande polêmica. E aí eu falo Botafogo, eu não estou dizendo a torcida, porque a torcida, claro que ela vai ficar chateada, né, de tomar um sarro, por mais que o Vinícius Júnior tenha comemorado com a nossa torcida. Mas a instituição Botafogo se sentiu, né, provocada, né, insultados e essa coisa toda. O curioso disso é que o Botafogo, ele teve um dos jogadores mais irreverentes na história do futebol brasileiro, né, um homônimo meu, o Túlio Maravilha, o Xará. Um cara super irreverente, né, que além de falar, ele fazia dentro de campo, né, teve um gol que ele fez numa Libertadores pelo Botafogo, de calcanhar, ele ali sozinho e tal, e na época houve o debate se o Túlio, né, precisava daquilo e tal, e aí agora o Botafogo se presta a uma nota daquela, tomando para si essa briga, né, institucional, para poder fazer guerra com o Flamengo. Eu vi algumas pessoas questionarem: o Flamengo tem que se manifestar, o Flamengo, o próprio Botafogo colocou na nota, queria um pedido de desculpas do Flamengo. Por que nos outros anos nunca foi problema e agora é problema a comemoração do chororô? Inclusive outros clubes já fizeram gols no Botafogo. Teve um jogo Botafogo e Curitiba, em que o Curitiba fez o gol e o jogador do Curitiba comemorou fazendo o chororô, e não se falou nada na época. E então, nunca se falou nada, e aí eles queriam que o Flamengo fizesse uma retratação. Olha só, que o Flamengo fizesse uma retratação a uma comemoração do Vinícius Júnior com a nossa torcida. Eu acho normal os jogadores se sentirem ofendidos ali no campo, eles estão no calor do jogo. Agora, a diretoria, que tem que ter a frieza para analisar, administrar o clube,
Não pode ter o mesma questão emocional da torcida. Ele tem que ser racional, sabe? Tem que agir com a razão sempre, né? E nessa questão, até porque assim, eles vetaram para a final da Taça Guanabara. O Flamengo não era mandante da partida, tá? Então não tinha por que o Flamengo pegar e se posicionar em nenhum momento. A questão era com o Boa Vista, que é o mandante da partida, ou a federação, como a federação fez, chegando aí a ter uma liminar do TJD obrigando o Botafogo a abrir o seu estádio para receber a partida. Então o Flamengo não tinha nada a ver. Havia uma negociação em curso para que o Flamengo levasse algumas partidas para o Engenhão. Eles meio que azedou ali no meio do caminho, mas depois mostrou que isso não passou simplesmente de uma rusga. E aí veio lá o ex-presidente, o Montenegro, ele deu uma entrevista no Jornal Extra falando que o Vinícius, ameaçando o Vinícius Júnior veladamente, né, dizendo que o futebol é de contato, que ele não foi profissional, que não sei o que provocou a instituição. E aí eu tava vendo que o Montenegro, né, um cara que é super benquisto, vamos dizer assim, vou colocar um vídeo do Ciro Gomes e também um vídeo do Ronaldo Castro. O Castro é um comentarista e jornalista lá do Dono da Bola. Se liga só no trecho disso aí, eu vou voltar. Esses censos que botou esse 17, na data, se você pode ir no seu arquivo, eu disse, isso é mentira, eu nunca tive 17%. Como é que alguém vai ter 17% se nem aparece na televisão? Acho que o Ibope chegou a dar um... Jamais. O Ibope é a mesma coisa. 15 ou 16%. O Ibope, o Montenegro vende até a mãe para ganhar dinheiro. Isso aí eu conheço de longuíssima data. Mas vende pesquisa? Mas vende. O Márcio Braga falou que o Flamengo não se interessa. Sabe por quê? Porque era carta marcada. Já sabiam que o César Maia ia entregar ao Botafogo. Não me provoca que eu vou dizer por quê. É isso aí. Se me provocarem, eu digo por quê. Porque tinha o seu Carlos Augusto Montenegro, presidente do Ibope, e o César Maia queria seguir como prefeito do estado do Rio de Janeiro. O Ibope porque foi dado ao Botafogo. Então eu tô aqui, quero ver quem vai me desmentir. Então, para vocês verem a moral do Montenegro, como ele é conhecido dentro do meio, ele estava naquele episódio histórico do Chororô. Inclusive o Globoesporte.com fez uma matéria sobre isso, né? Um vídeo muito bacana contando a história de bastidor daquela situação toda, ridícula inclusive. O Cuca é o ídolo que o Botafogo tem, que não faz gols. Eu teria vergonha se fosse meu time. E então acho que por isso que ele tem tanta raiva, né? E ele engraçado que ele era o presidente do Botafogo quando o Túlio Maravilha estava no auge da sua carreira, né? Um jogador super irreverente. Então, né, como é que pode ali um senhor de, sei lá, 60, 70 anos, eu não sei quantos anos ele tem, ficar assim, né, incitando a violência contra um garoto de 17 anos, né? Ele, como torcedor, tem todo o direito de não ter gostado, até porque eu não sei, eu sei que ele apoiou o atual presidente do Botafogo, mas não sei a ligação que ele tem ainda dentro da gestão do Botafogo, dentro da diretoria do Botafogo. Mas um senhor, torcedor, né, do Botafogo, ex-presidente do clube, um cara de renome, que tem uma empresa, né, bastante conhecida, ficar incitando a violência, né, é realmente lamentável, e por isso que o futebol do Rio está nesse estado, porque os clubes não se entendem. E aí inclui também o Flamengo nisso, e eu fiquei muito feliz quando eu vi a nota do Flamengo dizendo que houve um entendimento, porque é que tem que ter, e aí eu não estou falando só do estádio do Newton Santos, assim como o Botafogo não depende do Flamengo, como eles gostam de colocar, com certeza, independente com o dinheiro do Flamengo ou não, do relacionamento com o Flamengo ou não, eles vão continuar existindo e vivendo e seguindo a vida deles. O Flamengo, mesma coisa, o Flamengo não depende do Engenhão para jogar. Agora, eu vi alguns torcedores, tanto de Flamengo, criticando, como do Botafogo, o acordo, o que eu acho bizarro, facilita para o Flamengo, por exemplo, o Flamengo pegar e mandar um jogo lá em Cariacica da Libertadores, você tem deslocamento, fora o gasto, o desgaste dos jogadores, então é muito melhor você ter um estádio aqui no Rio de Janeiro que comporte. E outra coisa que eu vi muita gente falar que o Flamengo quer o Engenhão. O Flamengo não quer o Engenhão, né? A torcida do Flamengo não quer Engenhão, a torcida do Flamengo não gosta, inclusive, do Engenhão. Então não faz sentido, né? Agora, eu espero que esse acordo aí entre Flamengo e Botafogo, dessa briga toda que começou lá naquela questão do Ilharão, eu acho legal que haja esse entendimento, que os clubes militem juntos, né? Eu falei aqui num vídeo na outra semana sobre a FERJ, né? Por que os clubes grandes não se unam, né? E tentam lançar um candidato ou conversar com os candidatos que vão se apresentar,
né? Seria muito bom a gente ver aí o futebol paulista, né, nadando anos-luz na nossa frente, e aí os clubes aqui do Rio de Janeiro brigando entre si nessa picuinha que não vale nada. E outra coisa também que eu queria ressaltar, o Juninho Pernambucano, né, deu uma declaração. Primeiro ele falou que o Boa Vista é favorito, isso é uma opinião dele, eu respeito, mas ele disse que o Vinícius Júnior foi antiprofissional, né? O mesmo Juninho Pernambucano, que um pouco antes de encerrar a carreira, mandou dedo médio para a torcida do Flamengo, né? O que você pode falar, Juninho, de profissionalismo com relação a isso, com provocação, né? Você não pode falar porque você não dava o exemplo. Quem pode falar é quem dá o exemplo, né? É um Zico, né? É um Roberto Dinamite, entendeu? Apesar de que eu não vejo problema nenhum, não. O Botafogo zoou bastante o Flamengo quando o Flamengo foi eliminado da Libertadores, né? Zoou tanto nas redes sociais como no aeroporto com o time sub-20 do Flamengo. O Botafogo zoou o Flamengo também quando o Flamengo perdeu o título pro Cruzeiro, quando o Flamengo perdeu o título pro Independente. E nós, torcedores, claro que nós não gostamos, mas eu tenho certeza que o Flamengo em nenhum momento chegou lá, né, bateu na porta do Botafogo, olha, eu quero aqui uma retratação. Isso é horrível, isso é bizarro, isso é triste. Infelizmente, diminui a instituição, né? Então, eu fico feliz aí com esse entendimento de Flamengo e Botafogo. E é lamentável que os próprios torcedores do Botafogo, assim como do Flamengo, estejam criticando esse entendimento. Independente, acho que o primeiro jogo que o Flamengo vai fazer na Libertadores, que é com portões fechados, cara, não importa onde vai ser. Então, sendo no Engenhão, beleza. Então, é bola pra frente. Eu acho que a gente tem que incentivar isso. E, claro, continuar aí. Cara, você que é torcedor, tira o sarro com seu amigo, com seu colega aí, botafoguense, nas redes sociais. É isso. Quem não pode fazer isso, agir com imaturidade, é dirigente de clube, sendo do meu, do seu. E eu acho que os clubes, nos bastidores, têm que se unir mais. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Curta, compartilhe, siga a gente também nas redes sociais. Os links estão todinhos aqui na descrição. Tamo junto e saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Valeu!